A nossa conversa número 191 é dedicada a este cantor que estamos a ouvir aqui no fundo, que é o Rabi Ruivo de Testa Branca, e o Gonçalo vai nos ensinar aqui umas coisas sobre esta espécie. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé, cá estamos. Então, diz-me lá, comecemos por conta-nos lá onde é que andavas quando viste esta espécie. Ainda lá por terras Abisko, altas. Abisko, Suécia, Interrail, agosto de 1989. Está visto que essa viagem rendeu bastante. Pá, ainda vamos no primeiro dia ou no segundo dia em Abisko. Aquilo ali foi só bombar espécies, porque aquilo era Então agora vamos quase. ter aqui mais uma série delas ainda Sim, sobre sim, este sim. local. Aquilo é uma zona muito a norte, acima do Círculo Polar Ártico. Eu tinha ido de viagem de Interrail com o meu amigo João Cruz, como já aqui relatei. Após uma longa viagem de comboio desde Lisboa, chegámos a Abisko, que eu já tinha lido num livro que eu tinha consultado na Associação A Rocha, chamado Where to Watch Birds in Europe. É preciso recordar que em 1989 não havia cá internet, nem birds, nem nada disso, e, portanto, havia pouca informação publicada sobre locais de observação. Eu, quando descobri aquele livro, comecei a ler, e quando li sobre a Abisko, pensei logo, tenho que ir aqui, isto deve ser giro. E realmente aquilo é uma zona, já como eu disse, para lá do Círculo Polar, ainda tem algum arvoredo, sobretudo bétulas, e é um parque nacional, tinha lá muitos, enfim, diríamos hoje turistas de natureza, né? Eram caminhantes lá a passear pelas montanhas, e eu nesse dia observei uma data de espécies que não conhecia. Uma delas foi exatamente o Rabi Ruivo de Testa Branca. Eu na altura vi uma fêmea, não vi um macho. Aqui a identificação foi feita essencialmente com base na distribuição, porque nós temos outro Rabi Ruivo na Europa, que é bem conhecido, que é o Rabi Ruivo Preto, mas o Rabi Ruivo Preto não vai àquelas latitudes. Ele vai até ao sul da Suécia, um bocadinho, não sei se chega a Estocolmo, pelo menos na altura não chegava. E, portanto, e às vezes quando nós vamos para uma região diferente, muito diferente daquela que habitualmente estamos, é sempre boa ideia olhar para os mapas de distribuição para conseguirmos ver o que é que ocorre e o que é que não ocorre naquela zona. E naquela região, lá quase no extremo norte da Suécia, o único Rabi Ruivo que há habitualmente é o Rabi Ruivo de Testa Branca. E isso ajudou-me a fazer a identificação, porque, como eu disse, era uma fêmea que não tem assim cores tão vivas como o macho. Aliás, eu diria que cá em Portugal se calhar é mais comum o rabo ruivo preto do que propriamente o de testa branca no entanto, o nome em inglês chama comum precisamente ao de testa branca, não é? É verdade, é assim, cá é muito mais comum o Rabi Ruivo Preto, isso não tem qualquer comparação. Além de que o Rabi Ruivo Preto, além de ser mais numeroso, frequenta zonas habitadas e, portanto, é uma ave que está, por assim dizer, próxima das pessoas. O que acontece no Reino Unido é que o Rabi Ruivo de Testa Branca é muito comum e o Rabi Ruivo Preto é uma ave menos comum. Até há 30 anos era bastante escassa, mas eles têm-se vindo a expandir um bocadinho para norte no Reino Unido. Portanto, hoje já não são tão escassos como eram no passado, mas continua a ser muitíssimo menos comum que o Rabi Ruivo de Testa Branca, que lá é o Rabi Ruivo mais comum. Portanto, o Rabi Ruivo Preto foi-se expandindo. Hoje em dia não é raro na Inglaterra, e já sobem até ao centro de Inglaterra, ao centro e pontualmente até ao norte, mas continua a ser uma espécie relativamente escassa e limitada a certos setores do centro e do sul. Já o Rabi Ruivo de Testa Branca está praticamente pelo país todo, portanto isso... Daí Estes, que o nome inglês, o common, se justifica em inglês, no nosso caso não. e já agora o Red Start, uh, porque Start? É uma boa questão. O start, eu nunca fui investigar esse termo, mas o red start deve ter a ver com a cauda, porque existe uma ave no Médio Oriente, também assim desta família dos rabi-ruivos, que é o black start, que tem a cauda negra, não é? Portanto, black start, que às vezes em português até se chama o rabi negro. E por conseguinte, eu penso que o start, neste contexto, estará relacionado com a cauda. Mas não deve ser assim um termo muito comum porque não aparece muito. Mas sim, red start, black start, deve significar rabo vermelho, ou se nós quisermos,
cauda ruiva, né? Exato. Ou Rabi ruivo, como nós lhe chamamos, que aliás o nome também vem daí. Portanto, este é o género Phenicurus, não é? Nós só temos estas duas espécies do género Phenicurus. Sim, há uma terceira que já cá apareceu em Portugal, uma única vez, que é uma ave que há em Marrocos, que é o Rabi ruivo morisco, ou Rabi ruivo de Moussier, que é o Phenicurus moussieri, nidifica em Marrocos, onde é razoavelmente comum, mas, mas em Portugal há apenas um registro de uma ave que apareceu em Sagres há coisa de 18 anos aproximadamente, e em Espanha há alguns registros, não há muitos, mas há alguns registros no sul de Espanha. Portanto, tirando este que é acidental, nós temos estes dois, portanto, o Rabi ruivo preto e o Rabi ruivo de testa branca, assim chamado porque o macho tem uma mancha branca na testa. Mas este que tu referes é bastante diferente dos outros dois, não é? Mas tem algumas semelhanças com o de testa branca. Eu, por Pelas acaso, li cores, alguns e achei curioso que essa espécie era geneticamente mais parecida com o rabiruivo de testa branca do que propriamente o rabiruivo preto. porque este testa branca é visualmente, desculpa, o morisco é vagamente parecido com o de testa branca, porque também é todo cor de laranja por baixo. E depois também tem uma mancha branca na testa, a qual, contudo, se prolonga depois pela lista supraciliar e vai até à nuca. E além disso, tem a coroa negra e tem o dorso negro também. Portanto, tem algumas diferenças, tem apenas algumas vagas semelhanças com o nosso Rabi ruivo de testa branca. O que apareceu cá em Sagres eram machos, por isso era fácil de identificar. Ok, voltando aqui ao rabiruivo de testa branca, que é o que nos interessa, não é? E centrando-nos aqui, portanto, ele vem passar aqui o verão, não é? Ele vem cá passar a primavera e o verão e depois também aparece em passagem migratória, porque há muitos que passam por cá a caminho de outros países do centro e do norte da Europa. E sabe-se isso porque há algumas centenas de recapturas na Península Ibérica de indivíduos que foram anilhados nos mais variados países europeus, com destaque para a Alemanha, a Escandinávia, a Finlândia, os Países Baixos e as Ilhas Britânicas, entre outros. Portanto, sabe-se que passam por cá Rabi ruivos dessas origens e de outros países também, da Polónia, Suíça, França e há mais. Portanto, há uma passagem migratória importante, quer na primavera, quer sobretudo no outono. Portanto, eles são mais frequentes em passagem outonal do que em passagem primaveril. Aliás, isto acontece com uma série de outras aves migradoras que vão passar o inverno na África, e o que acontece é que na passagem para cima seguem uma rota mais oriental e quase não passam por cá, e na migração para baixo seguem uma rota mais ocidental e aparecem em números maiores. Na primavera, este e outros migradores só aparecem em maior quantidade no nosso país quando há ventos de leste, nomeadamente no mês de abril. Portanto, eles vão a seguir uma rota mais oriental, mas se houver a chamada lestada, que é o vento de levante no Estreito de Gibraltar, aí há muitos que são arrastados e aparecem depois no Algarve e noutros pontos da nossa costa ocidental. E vão para onde quando migram? Para estes países que eu referi, portanto, para o centro e para o norte da Europa. Ok, e quando vão para sul? Desculpa, quando vão para sul, eles vão invernar em África, numa zona ao longo de uma faixa que se estende ali mais ou menos desde o Senegal até à Etiópia e que grosso modo corresponde àquela faixa que nós chamamos o Sahel. Outro dia eu falei disto no webinário sobre o Papa Amoras, e portanto a zona de invernada do Rabi ruivo de testa branca também se estende então pelo Sahel, ao longo desta faixa, que vai até à Etiópia, desce um pouco até ao Quénia e depois ainda vai ao sul da Península Arábica. Portanto, eles também invernam no Iémen e no extremo sul da Arábia Saudita. Mas, assim, grosso modo, olhando para o mapa, eu diria que eles invernam entre os 10 e os 20 graus de latitude norte. Grosso modo. Lembro-me quando estivemos a conversar do Papa Amoras, tu referiste que
houve uma redução da população muito significativa, se não me engano, na Inglaterra, ou pelo menos nas ilhas lá para cima, e que uma das causas potenciais que se apontava seria para problemas de chuvas e da maneira e da evolução da agricultura a nível, precisamente no Sahel, não é? Sim. Esta ave também padece desse género de problemas? Bom, eu tive a ler algumas coisas sobre isso enquanto preparava esta conversa e apareceu algures uma explicação semelhante a dizer que os declínios que se deram, por exemplo, no livro de Birds of the Iberian Peninsula, que fala das aves de Espanha e de Portugal, falam de uma contração da área de nidificação que se terá dado a partir da década de 1970 e que isso também aconteceu noutros países europeus e que, segundo eles referem nesse livro, que isso pode ser atribuído às secas no Sahel que se deram portanto, nas zonas de invernada. E essa explicação, como disseste, também foi avançada para o Papa Amoras. O que acontece é que a tendência desta espécie do rabo-ruivo testa branca na Europa é francamente positiva. Houve, de facto, um declínio nos anos 80 e de então para cá praticamente duplicou. Em Inglaterra, o que aconteceu foi que houve uma grande contração da área de distribuição, mas a população não diminuiu. Portanto, os índices populacionais estão estáveis. Isto às vezes parece um contrassenso, mas não é necessariamente um contrassenso, porque uma espécie pode reduzir em área, mas manter os seus efetivos porque as densidades noutras zonas variaram. Por exemplo, aconteceu, eu estou-me a recordar no Abelharu que aconteceu o contrário na Península Ibérica, que é as densidades diminuíram, mas a área de distribuição aumentou. Portanto, a população total, os índices populacionais mantiveram-se, a área de distribuição é que é diferente. Portanto, o que se observa na Europa, mesmo comparando os dois atlas europeus, não é uma alteração da área de distribuição. Portanto, pode ter havido em alguns países, como certas regiões de Espanha ou certas zonas de Inglaterra, a nível europeu a distribuição está estável e até parece estar a expandir-se um pouco no sul. Os índices populacionais sugerem uma expansão a nível europeu, e portanto a sensação com que eu fico é que essa explicação do Sahel, que foi apresentada quer para o Papa Amoras, quer para o Rabi-Ruivo Testa Branca, foi uma explicação que na altura em que apareceu poderia parecer convincente, mas eu imagino que nesta altura não haja dados que sustentem isso. Porque das duas uma, ou as secas no Sahel deixaram de ocorrer, aquilo foi um episódio de curta duração e a população recuperou, e então nesse caso haveria uma correlação, ou as secas no Sahel mantêm-se e a população recuperou, e então significa que há aqui outros fatores em jogo que não têm a ver com a seca no Sahel. Eu não tenho a resposta, estou apenas a salientar que às vezes estas relações de causa e efeito podem ter aqui outros fatores que nós não identificamos. E neste caso eu não faço ideia o que é, mas penso que a nível europeu a população está bastante saudável. Vamos agora aqui falar um bocadinho da questão da distribuição, mas a nível nacional. Quando eu olho para o mapa da distribuição aqui no Atlas mais recente, acho curioso porque dá a sensação que a ave não gosta do litoral norte, mas em termos de litoral sul e do interior, basicamente corre quase o país inteiro. De certa maneira, sim. Vamos ver. Há aqui vários aspectos a ter em conta. Quando nós olhamos para a distribuição do Atlas, ele vai de Trás-os-Montes até ao Algarve. Isso é a primeira coisa. É preciso dizer que até há coisa de 30 anos a distribuição deste Rabi-Ruivo era relativamente mal conhecida no nosso país. Sabia-se que ocorria em Trás-os-Montes, sabia-se que ocorria em certas zonas do Alentejo, pontualmente no Algarve, mas ela não estava muito bem mapeada. Quando aparece o segundo Atlas, começa-se a perceber melhor a distribuição e percebe-se que há uma mancha importante ao longo de todo o Vale do Tejo. Desde a Serra de São Mamede, descendo depois ali pelas zonas do Ribatejo, até às portas de Lisboa e depois mais a sul também no Val do Sado. Portanto, isso é algo
podia já ocorrer no passado, mas eu acho que essas zonas não eram muito prospectadas e como eles muitas vezes estão embrenhados nas zonas florestais, podiam ter passado despercebidos, até porque eles são um bocadinho esquivos e escondem-se bastante. Portanto, o que se sabe hoje é que há uma mancha bastante extensa, como eu disse, ao longo das bacias do Tejo e do Sado, em zonas florestais, principalmente de Sobreiro e de Pinheiro Manso. Depois há uma população importante no Algarve, na chamada Serra Algarvia, com destaque para Monchique e Caldeirão, aqui também, e Espinhaço de Cão, já agora, ao pé de Lagos, também em povoamentos de sobreiros, às vezes com outras aves. E depois, mais para norte, há um núcleo importante em Trás-os-Montes e em certas zonas da Beira Alta, em que eles aparecem em soltos. Soltos são plantações de castanheiros. Portanto, zonas usadas para a produção de castanha. Eles gostam muito de soltos porque os soltos são ricos em cavidades e esta é uma espécie que nidifica em cavidades. Aliás, eles também podem ir às caixas de ninho. Mas mesmo ali no lado de cima do Tejo, na Beira Baixa, mas do lado de cima do Tejo, hum, aí, se eu não estou em erro, a floresta é muito mais com base em pinheiro, e aqui também há uma série de quadrículas marcadas já desde o segundo Atlas. Sim, essa zona que estás-te a referir é a zona de Mação e Sertã, e concelhos envolventes, e Vila de Rei. Aí acontece um fenómeno muito curioso de que eu me apercebi quando fiz os trabalhos de campo do segundo Atlas. É um fenómeno que nessa zona se pode constatar facilmente e que eu penso que não ocorre em mais nenhum local do país. É que nessa zona, nesses concelhos, portanto, Mação, Sertã e algumas zonas limítrofes, eles ocorrem nas aldeias e vão cantar nas antenas e pousam nos telhados e julgo até que fazem ninho nas cavidades dos edifícios. Ou seja, são uma espécie de aldeia como acontece com o rábio ruivo preto no resto do país. Foi algo, como eu disse, que me apercebi quando estive a fazer trabalhos de campo nessa zona por volta do ano 2001, 2001, já foi confirmado por outros observadores, portanto eles aí, e também penso que é do em Pomares, etc., eles aí têm umas preferências de habitat um bocadinho diferentes. Portanto, é uma particularidade dessa região. Depois, lá no norte, em Trás-os-Montes, vão muito para os castanheiros. Na Serra de São Mamede também vão aos castanheiros, embora possam ocorrer noutras árvores. E depois também ocorrem na Serra da Estrela, em zonas de altitude, por exemplo, em matas de vidoeiros, também chamados bétulas. Podem ocorrer em bosques mistos de resinosas com sobreiros também, em pinheiros, em plantações de pinheiro bravo e pinheiro manso. Portanto, eles são um bocado ecléticos e parece-me haver alguma variação regional nas preferências de habitat. Não há assim um padrão muito claro que nós possamos dizer em todo o país é isto que eles preferem. Parece haver algumas assimetrias regionais e depois há buracos na distribuição. Há buracos nas zonas muito desarborizadas, por um lado, como é o caso da maior parte do interior alentejano, exceto na Serra de São Mamede, que é uma zona mais fresca, mas depois para baixo, toda a bacia do Guadiana, eles são muito escassos, aparecem, mas são muito escassos. Depois lá para cima, no Douro, o Douro, que é uma zona quente, a chamada terra quente transmontana, também não aparecem. Estamos a falar de concelhos como Vila Flor, Carraseda de Anciães, Torre de Moncorvo ali à volta, mas depois aparecem em Trás-os-Montes, é na chamada terra fria, que é Bragança, Macedo de Cavaleiros e Miranda do Douro, por exemplo. Também aparecem mais ao oeste para Vila Real. Portanto, há descontinuidades, há algumas manchas boas, até podem ocorrer em densidades razoáveis, mas há buracos que não são muito fáceis de explicar. Uma das coisas também da análise destes mapas do segundo e terceiro Atlas que se nota aqui é uma expansão bastante evidente na área de nidificação. Isso corresponde também a um aumento da população ou é apenas uma questão de aproveitar Bom, melhor as áreas? eu acho isto que eu vou dizer agora é a minha convicção. Eu acho que não houve expansão nenhuma. Apesar do mapa poder sugerir isso, e pode ter havido expansões pontuais. Agora, todos os registros que no mapa, e este mapa pode ser visualizado por qualquer pessoa, já agora, que queira, por exemplo, ver aquilo que nós estamos a falar no site do terceiro Atlas, que é o listavermelhadasaves.pt, escolhendo depois os mapas, neste caso do Rábio Ruivo Testa Branca. Então, o que eu digo é o seguinte: todos os registros da Extremadura,
desde Peniche, passando ali pela Ericeira, Cascais, Lisboa, até ao Cabo Especial e a Rábida, esses registros são todos registros de passagem migratória. Foram efetuados em abril e maio. O mesmo para os registros do litoral do Algarve, desde Vila do Bispo até Castro Marinho, da faixa costeira. O que aconteceu foi que em 2017, sobretudo em 2017, em abril, e depois também em 2018, houve episódios marcados de ventos de leste e criou-se aquela situação que eu estava a falar há pouco, de aparecerem muitos indivíduos em passagem migratória primaveril. Esses indivíduos depois vão-se embora, depois a partir de maio praticamente não há registros. E eu já comentei isto outro dia a propósito de outra espécie que agora já não me recordo qual foi, que já tem havido, quer em Portugal, quer em Espanha, diversos casos de atlas que optam por incluir nos mapas os registros de aves em passagem migratória. Isto acaba por criar uma percepção errada sobre as áreas de distribuição da espécie. Eu julgo que os registros de aves em passagem migratória onde a ave não tem condições de nidificação, não deviam ser incluídos. E até vou dizer uma coisa, para além disto, que é assim, o critério de nidificação possível no Atlas, eu acho que há muita gente que se esqueceu disto. E gente, estou a falar quer dos observadores, quer até das pessoas que depois trabalham estes dados. Um critério para a inclusão de um registro do Atlas não é apenas a ave ser observada, é ave observada em possível habitat de nidificação. Ora, muitos destes registros do Algarve, por exemplo, e eu sei porque alguns foram feitos por mim, foram em dunas litorais, em dunas naquelas que há quase ao pé da praia, tal como aqueles registros que aparecem aí no litoral a norte de Lisboa, de Cabo Raso e Peniche, também são em zonas onde não tem habitat para a espécie, zonas muitas vezes desarborizadas, e, portanto, a menos que haja evidências de nidificação, os registros de aves em passagem migratória, quando há ventos de leste, como foi o caso destes, porque estes registros são quase todos 2017 e 2018, deveriam ser excluídos do mapeamento, precisamente para não distorcer a distribuição. Portanto, e eu digo isto porque eu fui consultar efetivamente as datas dos registros que apareciam aqui no Atlas, que eles estão quase todos no eBird, e portanto percebi que se nós aplicássemos aqui determinados filtros, esses registros desapareciam. Portanto, eu acho que na Extremadura não há nidificação, haverá só assim numa zona muito marginal, ali já para a zona de Palmela, ao pé do estuário do Sado, na transição para o Alentejo, e no Algarve só há nidificação no interior, não há nidificação na faixa costeira. Portanto, se nós retirarmos todos estes registros, a única outra zona onde ficasse uma expansão evidente é um conjunto de bolinhas verdes que aparece aqui no Guadiana, portanto, numa zona que vai ali mais ou menos desde Estremoz até Castro Verde ou Serpa. Eu esses, por acaso, não fui analisar para perceber se também seriam registros em passagem migratória. O habitat ali não me parece grande coisa para o rabi-ruivo de testa branca. Portanto, enfim, com estas aves migradoras nós temos sempre que ter muito cuidado com estas análises, e eu acho que deveriam ter sido aplicados aqui filtros mais finos para não incluir estes registros. Aliás, tu também notarás algumas bolinhas vermelhas dispersas pelo litoral norte, ali Porto, Aveiro, etc., que se calhar são registros do Atlas anterior que também teriam sido aves em passagem, não sei. Portanto, este mapa tem que ser interpretado tendo em conta estas distorções. É a minha com alguma cautela, não é? Aliás, se tu fores ver o mapa, portanto, na mesma página, o mapa não de comparação, mas o mapa de distribuição, o mapa de distribuição... Da abundância, não é? Não é o da abundância, é o primeiro, é o de distribuição que só tem bolinhas de 3 cores, que é possível, provável e confirmada. Tu verás que todos os registros da Extremadura e todos os registros do litoral algarvio estão como possível. Portanto, são bichos isolados em passagem. Há um que aparece em Sagres em passagem, como provável, que é uma bolinha vermelha, e mais uma vez aqui o provável também pode ser uma má interpretação, porque se a pessoa observar dois, um macho e uma fêmea, e se inserir o registro como sendo casal, o registro vai aparecer como provável, mas o código diz casal observado em habitat adequado à nidificação, que manifestamente não é o caso da Fortaleza de Sagres. Da Fortaleza de Sagres ou daquelas zonas ali à volta. Portanto, a menos que haja evidências mais fortes, todos estes registros iam ser retirados e no Algarve apareciam só os registros da Serra. Porque uma forma de retirar isto era aplicar um filtro que era, quando houve ventos de leste, os registros fora da área de distribuição conhecida seriam eliminados.
Isto não foi feito, é uma pena, porque eu acho que acaba por tornar mais difícil e por levar à percepção errada de que houve aqui efetivamente uma expansão que eu acho que não existe de maneira nenhuma. Uma curiosidade, que eu não sei se por acaso leste alguma coisa sobre este assunto ou não, que eu achei extremamente curioso e não quis deixar passar esta situação aqui na nossa conversa, é o facto de que, pelos vistos, esta espécie, que também é parasitada pelo cuco, mas aparentemente até há um benefício do resultado de serem parasitados pelo cuco, na medida em que há aqui uns estudos indicados, eu li isto na Wikipédia, se não me engano, que há uns estudos aqui relacionados com este assunto, em que o facto de haver uma cria de um cuco aumenta a cadência com que os progenitores trazem alimento para o ninho, e como tal, as crias do próprio rabi-ruivo são melhor alimentadas. É interessante, essa história deles serem parasitados pelo cuco, eu nem sabia, e até me surpreende um bocadinho, porque como eles nidificam em cavidades, é um tipo de ninho que para o cuco será mais difícil parasitar, porque os cucos parasitam sobretudo os ninhos clássicos em taça, sejam em árvores ou sejam no chão. Eu não estou a ver como é que o cuco vai entrar para um ninho numa cavidade, mas é possível que noutros países possam ser ocupadas cavidades, se calhar um bocado mais abertas, e que Então, sejam mais fáceis de parasitar. Mas por acaso estava a ver no Birds of the World e eles dizem que há registros de alguns locais muito pouco comuns para nidificação, como por exemplo sapatos, caixas de correio, caixas de morcegos e objetos decorativos em metal e embalagens de latão. Portanto, há tudo um pouco, o que mostra também que esta espécie pode ser um bocadinho criativa e oportunista na escolha dos locais de nidificação. Gonçalo, vamos ficar por aqui, vamos despedir toda a gente que nos ouviu, agradecer a quem nos ouviu, e até à próxima conversa. Obrigado, Zé, obrigado a todos. Posso desde já referir que vamos continuar pela Suécia durante mais algumas conversas. Até breve.